Então, muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Tiago Giló, que está aqui na qualidade de representante da Comissão Representativa da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Damos início a esta audição no seguimento daquilo que está previsto no regimento e também no sentido de ouvir qual é a vossa opinião, que têm a dizer relativamente aos trabalhos que têm vindo a acompanhar neste grupo de trabalho, e julgo que receberam um quadro das várias propostas apresentadas, de uma proposta de texto consensualizado, e depois de ouvir daria a palavra aos senhores deputados, se eventualmente assim o entenderem, para colocarem alguma questão que queiram adicional, e é com esse intuito que damos então início, e passava-lhe então a palavra ao Sr. Tiago Giló, se faz favor. Muito boa tarde, mais uma vez. Ora, antes de mais, boa tarde. Queria começar por pedir desculpa por algum atraso, mas de facto, dado que acabou por ser um pouco mais cedo do que se esperava o início desta audição, e com os compromissos laborais que temos, é sempre complicado conseguir cumprir um horário tão cedo, mas de qualquer das formas queria começar desde logo por agradecer mais esta oportunidade para sermos, e esta disponibilidade para sermos ouvidos aqui no âmbito da discussão da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Eu faria talvez alguns comentários mais gerais ao processo até agora e depois alguns mais concretos sobre a proposta que acabou consensualizada aqui no grupo. Eu, antes de mais, talvez merecesse a pena começar por dizer que este processo desencadeado por esta iniciativa legislativa foi, pensamos nós, um processo profundo e bastante importante. Isso verificou-se não só pela capacidade de proposta que os cidadãos tiveram ao trazer esta proposta à Assembleia da República, mas também pelo conjunto de trabalhos e de discussões que ela foi capaz de despoltar nos trabalhos da Assembleia. E penso que através da possibilidade gerada por esta iniciativa acabou por ter-se um debate bastante mais profundo do que aquilo que é habitual sobre as questões da precariedade, pelo menos, e sabemos que muitas vezes muitos assuntos são tratados aqui na área do trabalho, mas especificamente sobre a área da precariedade elas são talvez menos frequentes, e sobretudo foi possível nas últimas semanas, nos últimos meses, ouvir aqui um conjunto de entidades que me parece que tiveram importância e relevo para nós podermos contribuir para uma reflexão coletiva que na sociedade portuguesa se faz sobre esta questão. E eu sobre isso daria só uma linha, até porque temos que aproveitar o tempo para provavelmente interagir um pouco mais, mas eu considero que essas audições que for possível estabelecer aqui no âmbito deste grupo de trabalho que foi criado foram bastante importantes e nos deram uma imagem da complexidade deste tema e da urgência que é de encontrar soluções para o resolver. Eu acho que essa complexidade e essa urgência se sentiu depois nos trabalhos que este grupo de trabalho e que a Comissão se viu a braços para tentar resolver, para chegar a um consenso sobre uma das matérias em questão e que estava em proposta na Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Em geral, eu penso que foram momentos de aprendizagem coletiva, quer aqui para a Assembleia, quer para o conjunto da cidade, para os cidadãos que estiveram mais atentos e para nós próprios, e acho que todas elas tiveram bastante utilidade. Não posso deixar de dizer que me parece que aquelas em que, apesar de tudo, se revelou mais algum sentido corporativo foi nas entidades, naquelas que foram, nas entidades que foram ouvidas representantes das corporações patronais, que acrescentaram muito pouco e se opuseram frontalmente a esta proposta, mas acho que houve um conjunto de elementos que, aliás, se provou virem a ser úteis para o debate que veio a seguir a ter lugar aqui no grupo de trabalho, do qual nós somos testemunhas. Foi um trabalho intenso. E começaria por aí para fazer os comentários mais concretos à proposta que sai aqui consensualizada e que nos vai levar ao debate que certamente vamos ter a seguir. São duas notas um pouco dissonantes, aquelas que nós trazemos para este debate aqui. Em primeiro lugar, congratulamos obviamente com o facto de se ter conseguido chegar a uma proposta consensualizada pelos diferentes grupos parlamentares que responde às ansiedades e ao pedido que foi feito pelos cidadãos nesta iniciativa no que diz respeito à questão dos falsos recibos verdes. E essa é uma nota importante porque é um assunto que se arrasta há demasiado tempo na sociedade portuguesa e que afeta muitos milhares de pessoas.
E foi importante saber que houve pela primeira vez uma disponibilidade inédita para se poder chegar a um procedimento que possa mudar alguma coisa. Nós temos algumas sugestões ou dúvidas a colocar, diria isso a seguir, mas não posso deixar de dizer antes aquilo que é a nossa impressão sobre aquilo que não fica da proposta consensualizada entre os diferentes grupos parlamentares. E eu creio que o Parlamento perdeu uma oportunidade para chegar a um consenso sobre as outras vertentes da precariedade a que não foi possível chegar a um consenso, e perdeu uma oportunidade para poder finalmente resolver as outras situações em que tantos milhares de pessoas também se veem confrontadas no seu dia-a-dia. E o que mais nos causa espanto não é sequer que ela represente uma grande novidade pela maioria que foi formada para, digamos, bloquear, permita uma expressão, ou impedir que se faça uma alteração deste ponto de vista. É mais pelo facto de, havendo um consenso aparente entre as diferentes forças políticas representadas no Parlamento sobre a necessidade de combater a precariedade em todas as suas vertentes, que não tenha não só havido acolhimento, pelo menos do espírito, daquilo que eram as propostas que estavam na Iniciativa Legislativa de Cidadãos, mas que não tivesse havido, pelo menos, um conjunto de propostas alternativas que se pudessem colocar nas questões que dizem respeito à contratação a prazo para funções permanentes ou naquilo que é o mais do que comum abuso nos contratos de trabalho temporário. E, portanto, eu acho que esta é sem dúvida alguma, uma marca que fica deste processo. Porque se nós esperamos nós, conseguir chegar a uma boa solução no que diz respeito a uma das vertentes mais importantes, é verdade, da precariedade laboral, também não deixa de ser verdade que é no mínimo estranho que não tenham existido quaisquer propostas, pelo menos para se confrontar com aquilo que eram as propostas de solução para problemas que consensualmente são admitidos aqui como sendo problemas da sociedade portuguesa. E, portanto, fica pouca margem para nós acharmos outra coisa que não seja de que existe uma maioria no Parlamento que concorda com o atual quadro jurídico, que tem permitido, sobre isso há consenso suficiente, vulgarizar o abuso, quase sempre ilegal, do recurso a formas de precariedade ligadas com a contratação a prazo e com o trabalho temporário. E, portanto, esta é uma nota um pouco dissonante da outra que nós trazíamos. E nós pedíamos, sinceramente, que aproveitássemos esta audição para ouvir as diferentes forças políticas que estão envolvidas neste outro consenso, que é o de não permitir que exista uma alteração nestas vertentes. E perceber porquê, que não há uma proposta alternativa, que não há outras soluções que são apontadas, se é uma simples conformação com a situação atual, se foi falta de tempo para encontrar uma solução, mas este era o principal propósito da iniciativa legislativa, ou se simplesmente consideram hoje que o quadro legal que tem permitido todos os abusos deve continuar, porque apesar de tudo não há nenhum que em que se possa transformar num quadro melhor ou numa solução melhor que possa evitar a situação atual. Sobre a parte dos falsos recibos verdes, à qual foi possível chegar a um consenso neste grupo de trabalho e, concretamente, digamos, a uma solução conjunta entre as forças políticas aqui representadas. Nós dizemos que este consenso e que esta proposta obedece no essencial àquilo que eram os nossos critérios e à proposta dos cidadãos, porque ficaram cumpridas e percebeu-se a complexidade dos trabalhos para chegar a uma proposta mais sólida que pudesse cumprir esses critérios, mas ficaram cumpridos os critérios essenciais que seriam o da celeridade do processo e da proteção do trabalhador, abdicando pela primeira vez na lei de que ele tenha que ter a iniciativa que quase sempre o prende na situação de fragilidade em que se encontra quando estamos a falar de falsos recibos verdes. E, portanto, este é um passo importante, muito embora nós saibamos, e isso não ficou excluído, quer das audições às entidades que por aqui passaram e foram várias, quer das próprias alegações e contributos que foram dados por todos os grupos parlamentares, que uma alteração legislativa é apenas um começo e que há muito para mudar nas práticas sociais, porque elas estão demasiado enraizadas e durante demasiados anos foram, no fundo, permitidas com bastante impunidade, e nós conhecemos este trajeto dos últimos anos. E ele hoje é principalmente importante quando nós sabemos que é através destas formas de precariedade que muitas vezes se forma uma grande parte do problema, que tem depois origem não só na precariedade, mas no desemprego, que hoje assume
números inéditos e muito preocupantes e que certamente vos ocupam uma boa parte dos trabalhos também, nomeadamente nesta comissão. Mas, enfim, indo à proposta mais concreta, e depois poderíamos, imagino, interagir e ainda fazer algum comentário depois, indo à proposta mais concreta, nós, achando que se chegou a uma boa solução, tínhamos algumas dúvidas, sugestões a fazer, para as quais gostaríamos de ter o vosso comentário. Desde logo, eu penso que terá sido um lapso, mas existem nas alterações que são aqui propostas ao Código do Processo de Trabalho referências a dois nomes para a ação, dois nomes distintos para a ação que é disputada para resolver a situação de não reconhecimento da relação laboral. Portanto, ela é repetida várias vezes, eu não vou aqui assinalar cada uma destas, podemos depois talvez de forma mais abreviada ver isso, mas anoto que ela é ora referida como uma ação de impugnação da qualificação do contrato, ora, como nos parece mais correto, e era isso que queríamos propor que ficasse, como aliás parece ser, porque quando ela é nomeada de facto como um novo procedimento, a ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho. E esta é uma outra coisa que tem impacto, já que estamos a falar de nomes, num outro aspecto também, que é, mesmo quando se faz aquela proposta para alterar a legislação que diz respeito à forma como deve atuar a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, há também aqui um pouco esta, parece que dúvida no consenso a que chegamos, porque se volta a falar no contrato de prestação de serviços. Isto é apenas um detalhe, mas queria deixar esta nota. Há muitos trabalhadores a falsos recibos verdes, ou recibos verdes, vamos dizer, em termos gerais, que desempenham a sua atividade sem ser ao abrigo de um contrato de prestação de serviços. Ficaria talvez menos equívoco se pudéssemos melhorar esta redação. Desculpa interromper, se disser os artigos, Sim, sim. Só para ajudar aqui nesta parte que estava a dizer agora. Portanto, no artigo 4, que é consensualizado, corresponde a um aditamento ao artigo 13A da Lei 107/2009. Ele é nomeado como procedimento a adotar em caso de utilização indevida de contrato de prestação de serviços. Não é pelo nome que lhe damos, que vai de certeza ser um obstáculo à atuação da ACT a partir do momento em que esta legislação vier a ser aprovada, mas em todo o caso fica anotado. Depois, e seguindo, temos mais algumas anotações a fazer e nesse mesmo artigo, no ponto 1 desse mesmo artigo, a redação consensualizada fala no inspetor do trabalho, portanto da ACT, mas também no inspetor da Segurança Social, como, no fundo, ganhando estas novas competências. Nós pensamos que talvez colocar aqui estas duas entidades no mesmo ponto possa causar alguma confusão desnecessária. Isto porque nos parece a nós que não só a ACT tem a experiência e as competências que a distinguem no processo administrativo e inspectivo que pode dar força ao processo judicial que se segue, como depois, se nós formos a ver mais à frente, é até apenas a ACT que é acrescentado um conjunto de competências nesta área que resultam desta alteração. E, portanto, parecia-nos a nós, e esta é já uma proposta concreta que fazíamos desde já, parecia-nos a nós que poderia a possibilidade de uma inspeção da Segurança Social ser relevante para acionar este processo, que ela se fizesse, no fundo, ao nível mais que está previsto na alteração do Código do Processo de Trabalho, ao nível que se coloca aqui de quando o Ministério Público toma conhecimento também. Ou seja, acrescentar no ponto 2 do artigo 186J que, caso o Ministério Público tenha conhecimento ou o Instituto da Segurança Social... Não é aqui, mas não é a versão corrigida. Não, porque isso, o que está a referir, já foi retirado. Esta questão do inspetor da Segurança Social, nós começamos logo no início por levantar a questão, é incorreto, portanto, isso... É a versão de que eu disponho, foi partilhada. E confirmo que esse
Bom, mas nós só podemos participar nesta audição com o material que nos foi... O 186J? Não, portanto, a questão não é essa. A questão é que no ponto 1 do artigo 13º-A, Nós já tínhamos consensualizado há muito tempo. Claro, na primeira reunião nós detectamos logo que a lei que é alterada tem o Inspetor da Segurança Social para inspeções no que tem a ver com a Segurança Social. E tem o ACT para inspeções relativas às condições de trabalho. E a referência ao Inspetor da Segurança Social para retirarem foi retirada. pois, parece-nos a nós que faz mais sentido, até porque as competências que depois são atribuídas mais especificamente na lei são apenas à ACT, e, portanto, não, até era um pouco incoerente, mas como esta a versão, não sei o que mais pode haver aqui de diferente que eu venha a assinalar, mas em todo o caso... Como todos viram e ninguém foi. Não, mas sim, pronto. Ok, mas tentando manter confiança na versão que tenho à minha frente, continuaria. Quer dizer, à medida que formos detectando, se houver mais alguma coisa... Ok. Pronto, uma outra questão que na última reunião que nós pudemos acompanhar, que foi precisamente, e para esta chamaria um bocado a vossa atenção, porque é uma questão importante para nós, na última reunião que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, que foi aquela que foi prévia à consensualização que foi feita no âmbito do grupo de trabalho, foi levantada uma questão que para nós é da maior importância e que tem a ver com o facto de este processo ser desencadeado quando outros acontecimentos muito relevantes para a vida do trabalhador estão em curso, ou podem estar em curso. E eu falo aqui concretamente da situação, infelizmente bastante comum, dos trabalhadores que estão a recibos verdes poder sobre eles pender uma dívida à Segurança Social. Nós achamos que deve ficar explicitamente referido, e a nossa sugestão era que fosse num ponto 5º deste mesmo artigo 13º-A, que o desencadear deste processo tivesse como um efeito imediato a suspensão de qualquer processo de cobrança que esteja em curso e que impenda sobre o trabalhador. E parece-nos que isto é um facto, é um critério da maior importância e um facto da maior importância para os trabalhadores. Porque o que nós sabemos hoje é que muitas destas pessoas que vivem em situação de falso recibo verde caíram na situação de devedores, em boa parte, como sabem, por dívidas pelas quais não têm qualquer responsabilidade, uma vez que é a entidade empregadora que se tem furtado às suas devidas obrigações contributivas. E, portanto, nós achamos que era da maior importância e apenas razoável, digamos assim, que um processo desta natureza, que já reconhece que há razões suficientes para se iniciar um processo que pode vir e que tem bastante probabilidade de vir a concluir pela existência de uma relação laboral, que pelo menos suspenda um eventual processo de cobrança de dívida que tem origem num devedor que foi mal encontrado, porque essa dívida deveria ser no mínimo partilhada, e é se nós não considerarmos que a própria entidade empregadora nem sequer procedeu à sua obrigação de retenção na fonte desta verba, e portanto é muito difícil de imputar sequer uma dívida ao trabalhador nesta situação, ou pelo menos as contas teriam que ser feitas de outra maneira. Não sei se é por nós termos uma versão que não está atualizada, não. Creio que esta situação não foi mesmo calculada e portanto nós proporíamos que fosse, e temos uma proposta, que era que essa questão fosse incluída num ponto 5 a criar neste artigo 13º-A. Não, mas Nós temos duas situações. a distinção aqui é que está calculado. O processo de contratação. Não, nós temos duas. É assim que dá reiterado. Exatamente, nós temos duas situações. A nossa interpretação... Só um bocadinho, que é essa, que a Mariana acabou de dizer, que é exatamente, que é suspender o processo de controle nacional, e temos, na ação, não é? Exatamente, e temos a outra, que é fim do processo, que é comunicar à Segurança Social ou à ACT para os fins convenientes, ou seja, designadamente suspender de imediato o processo e incidir. Portanto, mas de facto esta situação especificamente não está. Pronto, e nós consideramos... No início ter aqui uma previsão
dizendo que abre início, assim que há a participação da ACT, suspende-se o que estiver a decorrer até a decisão final. Mas nós dizemos, mas vamos, para deixar claro qual é a nossa proposta. O momento em que se faz esta suspensão já é um momento em que a ACT encontrou razões suficientes e indícios suficientes para comunicar ao empregador, para dar a possibilidade ao empregador de regularizar uma situação celebrando um contrato de trabalho. Nesses 10 dias isso não aconteceu e a ACT sentiu necessidade de remeter o processo ao Ministério Público. Ora então, não há nada mais razoável, nos parece a nós, que não seja comunique também à Segurança Social a necessidade de suspender qualquer eventual processo de cobrança de dívida que esteja em curso. Parece-nos a nós que sujeitar o trabalhador a mais 2 ou 3 ou 4 meses de um processo de cobrança é injusto e sem qualquer necessidade. Sendo que, como os senhores deputados sabem, pendem sobre muitos trabalhadores hoje processos de cobrança e de penhora, inclusivamente. O que está a propor é que aqui, face à presunção que se estabelece, o facto da ACT enviar para o Ministério Público estabelece alguma presunção de forte probabilidade de que haja além de contrato. Claro, e nós estamos a falar apenas de suspensão do processo de cobrança. A Segurança Social era a inversão de bónus da prova, a suspensão do processo como questão de bónus da prova. Apenas suspende o processo de cobrança até que fique definido então qual é que é o tipo de relação, se existe ou não uma relação laboral em causa e qual é o tipo de relação. O trabalhador ser reinserido e a Segurança Social vir melhorar o salário por dívidas. Depois tem a pagar não tem. Não faz sentido. Nós tivemos a preocupação realmente com a suspensão de certo recurso, com a contraordenação, mas não há problema nenhum com isto. E deve estar descrito pela lei. Ok. Eu vou tentar agora ser breve, só tinha mais 2 anotações a fazer. E que tem a ver já, portanto, na parte mais concretamente da forma como se desenrola o processo, esta nova ação, portanto a alteração que é feita no Código do Processo de Trabalho, e nós achamos que neste ponto 4º do artigo 186L, em que, e nós achamos correto, se dá a possibilidade, no fundo, a que o trabalhador desencadeado do processo possa aderir aos factos e até constituir um mandatário próprio, não é? Esta faculdade que é dada ao trabalhador, esta possibilidade que é dada ao trabalhador, não tem prazo. E, portanto, se é dada, por exemplo, no ponto 2º, segundo o que nós conseguimos entender da proposta que temos aqui, a possibilidade ou o prazo à entidade patronal de contestar os factos de 10 dias, portanto é um prazo de 10 dias, poderia até, por exemplo, um prazo similar, por exemplo, também de 10 dias, ser dado, porque senão fica um bocadinho vago até quando é que o trabalhador pode ou não exercer esta faculdade que lhe é concedida, que é de aderir, no fundo, aos factos e de poder constituir um mandatário. É até ao dia imediatamente anterior ao julgamento e depois como é que ele pode, digamos, aderir com substância, dando mais factos e que factos são... Portanto, não tendo aqui nenhum prazo definido, pode ficar um pouco... digamos assim, um pouco vago a forma como é que esta adesão se pode fazer por parte do trabalhador. Finalmente, nós queríamos colocar aqui uma dúvida sobre aquilo que diz respeito à decisão, e que nós achamos da maior importância que aqui esteja, e é um dos grandes passos que é dado com esta proposta, que é a de poder haver uma decisão que é bastante mais rápida quando não existe contestação dos factos em presença. Isso é muito importante porque permite que se possa dispensar dos habituais trâmites e de que nós conhecemos difíceis mesmo num processo urgente, de seguirmos para um processo judicial, para um julgamento, por mais simples que ele seja, e poder abreviar esta situação. Mas, em todo o caso, deixamos a dúvida se será correto determinar que o juiz deve, de imediato, proferir uma decisão que é condenatória. Isto porque, na nossa ideia, e porque nós temos muita convicção de que uma lei com estas características pode e deve ser usada e que deve ser eficaz, que sobre ela não penda qualquer indício de poder ser contestada por ter uma formulação que dá menos liberdade, por exemplo, ao próprio juiz de decidir. Fica esta questão
certamente, e nós assistimos a um debate sobre isso entre vós, mas não sabemos exatamente quando o consenso foi produzido finalmente, como é que foi tida em conta esta questão, mas não podemos deixar de referir que é pelo menos uma dúvida que nós temos, porque a última coisa que nós queremos é que um processo deste tipo possa ser colocado em causa apenas porque, digamos assim, se coloca quase com uma condição à partida, o tipo de decisão que é proferida por não haver qualquer contestação dos factos e não, vamos dizer, do direito por parte de uma das partes. Enfim. De qualquer das maneiras, eu creio que em termos de sugestões ou de observações que temos a fazer esta proposta, eram mais ou menos estas, imagino que muitas delas sejam possíveis de pelo menos serem tidas em conta, mas se me é permitido, gostaríamos então de poder também interagir um pouco e perceber o que é que leva a este consenso mais concretamente pelos diferentes grupos parlamentares e porque é que nós estamos perante a possibilidade de resolver uma das partes mais importantes, de uma das vertentes mais importantes da precariedade laboral e como é que podemos ainda melhorar esse processo e porque é que estamos perante uma situação em que, apesar de tudo, não houve a disponibilidade para tentar, pelo menos, chegar a qualquer alternativa para as outras questões igualmente importantes para nós, que têm a ver com a contratação a prazo e com o trabalho temporário. Eu peço desculpa, ia só pedir quando falarem para ligarem o micro. Eu só queria dizer uma coisa e passo já a palavra a todos, que não sei quem é que vai querer intervir. Pronto, só queria, antes de passar a palavra, dizer que foi muito importante alguns dos aspectos que aqui mencionou e queria já, e julgo que não estou a errar, relativamente à questão da designação da ação, julgo que foi lapso, porque ficou aqui da última reunião que o nome da ação, da nova tipo de ação, seria o reconhecimento da existência do contrato de trabalho. Portanto, esse é o único, de facto, o único lapso que tem em sítios diferentes, mas que é esse o objetivo. Portanto, não sei quem é que quer começar, quem é que quer intervir. A Sra. Deputada estava... Está bem, Sra. Deputada. Peço desculpa a todos, mas como tenho de me ausentar, pedia só para intervir primeiro. Primeiro para agradecer aos subscritores e ao representante aqui a sua presença, o acompanhamento que fizeram destes trabalhos e as sugestões que fizeram, que, como a Sra. Presidente já disse, serão tidas em devida conta e pelo menos esta será, tenho a convicção, acolhida, aquela sugestão da suspensão que fez da suspensão imediata da comunicação. Agora, a dúvida que eu, CDS, temos é que nós já estamos a pôr, digamos, tantas obrigações novas, não só em termos de ação, como em termos de prazos e prazos curtos, sobre a ACT, que eu não sei, francamente, isso terá de ser discutido aqui, se será a ACT a comunicar à Segurança Social, se iremos sugerir que, dado início ao processo e comunicado ao Ministério Público, o próprio trabalhador, munido de uma certidão de um documento comprovativo, faz a entrega na Segurança Social e pede a suspensão do processo e isso vir aqui contemplado com esses efeitos. Isto para não estarmos a pôr, porque é estarmos a pôr mais morosidade, mais burocracia, mais atividade administrativa num processo que nós queremos também que seja o mais simplificado possível dentro daqueles prazos que nós designamos. Mas isso é uma coisa para ser depois discutida e consensualizada aqui. Quanto às outras questões que pôs, muito sucintamente gostaria de dizer isto. Eu pessoalmente e o CDS pessoalmente congratulamo-nos e muito com este trabalho e com o consenso que chegou aqui.
E eu pessoalmente, digamos que isto é como aquela pessoa que diz eu não gosto mais do que os outros, mas menos também não gosto. E o que eu queria dizer é que eu pessoalmente, e em nome do CDS, fiz o possível para dar um grande pontapé de saída nesta discussão, e muito do que está aqui foi iniciativa do CDS, foi consensualizado com os outros partidos, com a iniciativa do PSD também, do PS, houve contributos do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, agora, o que não está aqui, só lhe queria dizer duas coisas. Primeiro, isto é, como muito bem referiu, um pontapé fortíssimo numa situação que anda há anos a vegetar e em que ninguém tinha pegado ou queria mexer. E, portanto, é um início de caminho muito bom e que poderá abrir portas para outros passos posteriores. E neste sentido dizer-lhe, como dizem os chineses, que as caminhadas fazem-se passo a passo. Se não se der o primeiro passo, não há caminhada. E, portanto, era só isto que lhe queria dizer. Foi muito bom esta consensualização a que chegamos e ficarão as portas abertas, seguramente, para outro tipo de iniciativas. Neste momento, pensamos que isto é que era o fundamental e era a situação que convinha atacar de frente, concentrarmos-nos e focamos nela, e penso que todos os partidos tiveram essa preocupação. Muito obrigada, Sr. Deputado Artur Rego. Não sei se Sr. Deputado Mário Ruivo, do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigado. Eu, da parte do Partido Socialista, queria só, evidentemente, saudar quer o comportamento e quer a vossa disponibilidade e o vosso testemunho neste processo. E dizer-vos particularmente que muitas das vezes o ótimo é inimigo do bom e, portanto, nem sempre a solução ideal é aquela que nós conseguimos fruto do trabalho e fruto muitas vezes daquilo que é o debate. Contudo, reconhecemos que, não deixamos de reconhecer que há aqui um conjunto de circunstâncias e de situações que têm que ser resolvidas. E o facto de nós não intervirmos na parte, nesta altura, nos contratos de trabalho temporário, tem, obviamente, uma lógica assente naquele que é o problema da nossa economia, da necessidade, nesta altura, da instabilidade do emprego e das preocupações que temos com tentar minimizar os danos desta política recessiva. Também nas questões levantadas relativamente ao contrato a termo, nós introduzimos uma pequena alteração que não é aquela que é desejada, mas que também tem um enquadramento jurídico. Os contratos a termo têm uma definição própria, os contratos de trabalho temporário têm uma definição própria, e o facto de não intervirmos e não alterarmos esse enquadramento não quer com isto dizer que qualquer um dos grupos parlamentares ou qualquer um dos senhores deputados esteja de acordo com a violação dos contratos a termo ou dos contratos de trabalho temporário. Uma coisa é nós intervirmos naquela que é, se calhar, um reforço das medidas de vigilância. Isso tentamos fazê-lo através do reforço que se fez neste processo, mas também entendemos que quer os contratos de trabalho temporário, quer a questão da violação dos contratos a termo, têm implicações e que, nesta altura, não podemos deixar de saudar, que é o debate que se criou e, pelo momento, aquilo que dizia o deputado Artur Rego, ter-se lançado, e isso vocês deram um contributo fundamental, quer na forma como souberam estruturar a vossa proposta, quer na forma como souberam ter a moderação necessária para apresentar a vossa proposta aqui. E isso é que nos permitiu trabalhar, porque se ela, muitas vezes as propostas têm um conteúdo que são muito emocionais e que não têm enquadramento, e nisso houve um contributo importante deste grupo, desta comissão e da vossa petição, porque trazia matéria consistente para nós podermos trabalhar e podermos encontrar um consenso. E isso é que acho que é de saudar, sendo certo que da parte do Partido Socialista há, na verdade, a necessidade de reforçar as medidas de vigilância, há a necessidade de controlar rapidamente aqueles que são os processos de violação dos dispositivos normativos dos contratos de trabalho a termo e dos contratos de trabalho temporário, mas, nesta altura, estar a mexer, podíamos criar ainda mais dificuldades naquele que é o acesso, designadamente nos contratos de trabalho temporário, ao acesso a esse modelo de trabalho. E, portanto, no fundo, era esta só uma explicação que era merecida e que era devida relativamente à posição do PS. Muito
Muito obrigada, Sr. Deputado Mário Ruivo. Sr. Deputado Jorge Machado, se faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu queria naturalmente agradecer o contributo dado pela Comissão representativa desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos, agradecer não só o facto de terem tomado a iniciativa, bem como agradecer o facto de terem dado os contributos que deram a esta Comissão no âmbito da discussão da especialidade e de terem estado muito presentes, o que naturalmente não é fácil, mas que é de muito valorizar. Depois, não vou entrar na discussão da paternidade ou maternidade da iniciativa legislativa. Agora, que este texto que foi consensualizado apenas surge porque houve uma iniciativa legislativa dos cidadãos que colocou o problema, que colocou com a força que colocou, com o número de assinaturas que recolheu, com a veemência e com a clareza que o fez, essa naturalmente é uma evidência para o PCP. E, portanto, fica claro para nós que vale a pena lutar, vale a pena mexerem-se, vale a pena contribuir para que as coisas melhorem. E, portanto, eu diria mesmo que foi a iniciativa dos cidadãos que obrigou a este resultado que está aqui em cima da mesa, e já irei me pronunciar relativamente a este texto. Questão que foi colocada e que nós não queremos fugir ao debate. Efetivamente, o texto que está aqui consensualizado apenas aborda o problema dos recibos verdes e dos falsos recibos verdes. Há um conjunto de formas de precariedade que alastram na nossa sociedade como uma praga e que não foram abordadas nesta iniciativa legislativa e que poderiam ter sido abordadas. É uma realidade. Nós queremos aqui dar o eco que efetivamente ainda hoje discutimos, por exemplo, uma iniciativa legislativa do Governo relativamente ao trabalho temporário, que é muito preocupante no alargamento, generalização e na criação de verdadeiros monopólios de trabalho temporário que permitam às empresas de trabalho temporário não só ficarem com a colocação, mas também com o recrutamento e colocação dos trabalhadores, portanto alargando aquilo que é o âmbito de atividade das empresas de trabalho temporário. E o que nos preocupa de uma forma muito clara, como também não se abordou as questões do contrato a prazo. Nós entendemos que, efetivamente, nós fizemos uma alteração cirúrgica relativamente a esta matéria e a nossa alteração cirúrgica diz unicamente respeito àquilo que são as situações de trabalho de recibos verdes e, portanto, a criminalização dos recibos verdes, mas subscrevemos aquilo que são as propostas no que diz respeito aos contratos a termo, que aqui foi manifestada, foi redigida pelo conjunto, pela Iniciativa Legislativa dos Cidadãos e que vai merecer o nosso voto favorável, porque achamos que é um sentido justo. Portanto, efetivamente, do texto consensualizado fica de fora estas matérias do trabalho temporário e da revisão das normas do contrato a termo, matéria que já tem merecido da nossa parte iniciativa legislativa e que subscrevemos e, portanto, consideramos que é verdadeira e justa a consideração aqui feita no sentido que era preciso abordar também estas realidades. Relativamente ao texto consensualizado, não sendo ainda um texto totalmente fechado, ainda está em vias de redação final, ele constitui um passo importante e um passo no sentido positivo daquilo que é a longa marcha e não a caminhada. O rigor ideológico obriga, mas é a longa marcha de Mao Tse-tung, esta longa marcha contra a precariedade. E efetivamente esta longa marcha tem aqui um passo e não negamos que exista aqui um passo no bom sentido. Este mecanismo, esta ação de reconhecimento especial, de reconhecimento da relação jurídica, é efetivamente um passo positivo que nós também queremos saudar e queremos, naturalmente, colocá-lo no sítio certo e valorizá-lo no sítio certo, isto é, dar os parabéns aos proponentes da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos, porque ela foi, efetivamente, o passo que desencadeou todo este processo e hoje temos aqui boas perspectivas de um mecanismo célere de resposta e de combate aos falsos recibos verdes. Nós entendemos que era preciso ir mais além,
hoje coloca-se o problema da criminalização dos falsos recibos verdes, porque trata-se efetivamente de uma situação de fraude à lei deliberada por parte das entidades patronais, que utilizam esta forma de contratação sabendo muito bem que ela é uma fuga aos impostos, às contribuições, e é uma fraude porque é uma situação, a utilização indevida de uma figura contratual, sabendo muito bem que aquilo não é um recibo verde, e portanto coloca-se o problema da criminalização. Portanto, este passo não foi dado com esta iniciativa. Cria-se sim um mecanismo que permite o reconhecimento da relação laboral e permite com alguma celeridade, sem intervenção até do trabalhador, esse mesmo reconhecimento, e isso é positivo. E isso é positivo, temos que o reconhecer que é um passo positivo, ainda que um passo ainda pequeno relativamente a toda esta margem. E, portanto, esta margem de precariedade que existe. E, portanto, era este o contributo que queria dar e saudar-vos a todas as pessoas que subscreveram esta petição, porque efetivamente valeu a pena. Disse-me. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Machado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, também saudar os peticionários da iniciativa legislativa, ou seja, os proponentes a legisladores, porque é disto que também se trata. Eu creio que fica hoje claro que foi exatamente esta grande iniciativa que juntou cerca de 40 mil pessoas que deu origem a este debate. Não fora a iniciativa, naturalmente não estaríamos a fazer este debate, tanto mais que em matérias que aqui a iniciativa legislativa propõe, portanto, combate ao trabalho temporário, aos falsos recibos verdes e aos contratos a prazo, os vários partidos que compõem este Parlamento têm vindo sucessivamente a fazer propostas de alteração à legislação e, não obstante isso, elas têm sido chumbadas. E por isso, eu acho que o mérito da pressão, essas palavras, e chamo-lhe mesmo pressão, exercida por esta iniciativa e por estes cidadãos e cidadãs, está exatamente aqui na obrigatoriedade de se discutir o problema. Penso também que houve aqui uma situação inédita, que foi a participação dos representantes no grupo de trabalho, que eu acho que nos deve dar o indicador de muito positivo, porque conseguimos aqui transmitir também aos subscritores desta iniciativa como decorrem os trabalhos, como são difíceis os consensos, como o trabalho das propostas tem que muitas vezes ser desdobrado, aturado para ser transformado em lei, e por isso mesmo, e o Bloco de Esquerda foi um dos grupos parlamentares que suscitou, portanto, esta questão da participação dos proponentes em todo este trabalho, quer das audições, quer da discussão na especialidade, coisa que nunca tinha acontecido. Portanto, os grupos de trabalho têm-se apenas sempre circunscrito às presenças dos deputados e assessores que fazem parte da Casa e, portanto, eu acho que esta também é uma situação muito positiva, porque transmite a real forma como nós temos que trabalhar as iniciativas legislativas. Indo às propostas, o Bloco de Esquerda subscreveu cada artigo da iniciativa legislativa de cidadãos e por isso mesmo está de acordo com as propostas que aqui faziam, quer no que diz respeito à duração máxima dos contratos a termo, 18 meses, fizemos propostas até no sentido dos 12 meses, quer no que diz respeito à questão do trabalho temporário, propostas que já temos feito noutras alturas, da utilização do trabalho temporário, da sua moralização e até de uma baliza bem mais rigorosa de penalização ou das empresas de trabalho temporário quando não cumprem a legislação. A mesma coisa aqui se diz relativamente. Peço desculpa.
Relativamente ao combate aos falsos recibos verdes, eu creio que, estando o Bloco de Esquerda de acordo com a proposta inicial e, portanto, votará favoravelmente se ela for a votação, obviamente, e isso é uma coisa que é uma situação que depende única e exclusivamente dos proponentes e, portanto, votará favoravelmente essa iniciativa legislativa, da mesma maneira que votará favoravelmente a proposta que aqui estamos a consensualizar, com a percepção de que não resolve todas as questões sugeridas na iniciativa, mas dá um avanço bastante significativo naquilo que é o combate ao falso trabalho independente e, portanto, aos falsos recibos verdes. Aqui chegados, chegamos à conclusão que é possível dar mais competências à ACT, que é possível fazer cruzamento de dados, que é possível aligeirar procedimentos administrativos e também judiciais, assim a disponibilidade exista. E, portanto, aquilo que há alguns meses parecia uma batalha impossível, aliás, quando alguns grupos parlamentares faziam propostas nesse sentido, demonstrou-se por esta discussão que foi muitas vezes acalorada, mas que foi uma discussão célere e que resultou em resultados práticos bastante positivos para a vida das pessoas, e isso é que é determinante, e para a vida tão difícil dos trabalhadores a falso recibo verde, como aqui já foi referido. E, portanto, o que queria dizer é que o caminho faz-se caminhando, assim haja a disposição e a abertura de todos os partidos, fundamentalmente dos partidos que suportam em cada momento o governo, porque são esses que determinam, não é só neste quadro legislativo, mas noutros quadros legislativos. Portanto, só conseguimos fazer leis quando essa abertura também se manifesta, porque senão torna-se impossível, e eu creio que neste momento estamos em condições de ter dado num caminho que está por fazer, ainda que está por fazer no combate à precariedade, num caminho que ainda tem muito a fazer naquilo que são os preceitos constitucionais de um trabalho digno e dignificante, porque de facto o trabalho tem que ser sempre fator emancipatório dos homens e das mulheres, e eu creio que esta Comissão também tem essa responsabilidade e conseguiu assumi-la nesta proposta de lei de uma forma tão eficaz quanto possível, deixando um certo sabor a pouco, mas que eu creio que esse sabor a pouco, nesta circunstância, já foi bastante, e todo o mérito à Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que de facto despoltou esta discussão e esta possibilidade de hoje podermos sair daqui com uma lei melhor. E disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, faz favor. Muito obrigada. Cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o representante da Comissão Representativa de Cidadãos, apenas para juntar-me naturalmente, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, às notas de saudação que aqui já foram deixadas, relembrando que há um momento, sendo certo que ainda não chegámos ao momento final de votação, mas relembrando também algumas das coisas que foram sendo feitas ao longo do tempo, desde logo da primeira vez que vos recebemos aqui e que pudemos receber o primeiro input daquilo que tinha sido as subscrições que tinham recolhido e de qual era o espírito também da vossa proposta, dizendo e relembrando que já nessa altura, enquanto Grupo Parlamentar do PSD, se chamava aqui a atenção, independentemente das formas como podemos divergir nos caminhos que seguimos, de que esta coisa de não levarmos a sério a precariedade ilegal nem sequer era uma possibilidade e, portanto, da nossa parte, sem qualquer demagogia, estaríamos disponível para estabelecer a discussão que fosse necessária, assumindo aquilo que entendemos que vão sendo os caminhos para atingir esse objetivo. Realçando, como também realçamos na altura,
não só o mérito enquanto mecanismo democrático da utilização que vocês fizeram da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, mas objetivamente também por aquilo que aqui já foi dito e repetido pelos outros grupos parlamentares, é que fizeram além disso, portanto, para além de terem feito chegar até nós utilizando este mecanismo, tiveram um acompanhamento a par e passo, dando sempre os inputs daquilo que era as subscrições que vocês tinham recebido e de qual era o objetivo e a força que queriam fazer chegar até esta Assembleia da República com a vossa proposta, e portanto isso também não foi indiferente. E eu acredito, e nós acreditamos que também esta vontade, há pouco se dizia que há uns meses atrás talvez não se pensasse que fosse possível chegarmos a este consenso, mas eu acredito que também a vontade que imprimiram na forma como trouxeram esta proposta até aqui foi fulcral para que os grupos parlamentares pudessem tentar chegar aqui ao maior consenso possível para combater nomeadamente esta questão do falso trabalho independente. E portanto, dar-vos aqui mais uma vez esta nota de saudação e dizer que este mecanismo democrático é importante e será um exemplo para que possa vir a ser utilizado mais vezes, mas sobretudo também para que possamos também partilhar convosco aquilo que vai sendo um bocadinho o trabalho que é feito, nomeadamente no caso no grupo de trabalho, que não passa tanto para aquilo que as pessoas veem do que vamos fazendo aqui em sede da Assembleia da República, mas que é importante também que percebam e terem-nos proporcionado isso e terem podido testemunhar isso com as divergências que fomos tendo e com os consensos que fomos alcançando, é muito importante também para aquilo que deve ser a nossa preocupação enquanto deputados. E portanto agradecer-vos por essa oportunidade e dizer-vos que da parte do grupo parlamentar do PSD fica aqui mais uma vez a nota de saudação. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Inês Medeiros há pouco tinha pedido. Faz favor. Sra. Presidente, eu tinha pedido a palavra por causa de uma questão que foi aqui levantada e que eu acho que seria importante, mas já é uma outra fase, não sei se cabe aqui, a propósito da última questão levantada aqui pelo Dr. Tiago Giló. Bom, mas já que me dá a palavra, aproveito também para saudar o consenso que se chegou aqui e obviamente lembrar que esta iniciativa de cidadãos corresponde a muitos anos de esforço por parte deste grupo, de pessoas que têm lutado contra a precariedade. De facto, é um ótimo exemplo de democracia, quer dizer, acho que nos devemos todos felicitar e eu não vejo pontos negativos no facto de isto nascer de uma iniciativa de cidadãos e ser depois o Parlamento a tomar por si e a fazer alterações e a poder debater nesta sede, que é a sede própria, os seus pontos de vista diferentes. Portanto, mas a minha questão era uma questão muito mais de detalhe, que tinha a ver justamente com a questão condenatória, a alteração do artigo 186, a falta de contestação. Justamente, se a entidade patronal não contestar, o juiz prefere imediatamente decisão condenatória, a não ser que ocorram de forma evidente exceções dilatórias ou que o pedido seja manifestamente improcedente. Eu percebo e acho que até é muito respeitável esta preocupação em não pôr o condenatório, mas importa lembrar aqui que o juiz baseia-se num parecer da própria ACT, no próprio estudo da ACT, ou seja, se ninguém contestar, o parecer da ACT é que é condenatório. Portanto, o juiz torna, de alguma forma, isto pelo menos é a leitura que eu faço, no fundo, recupera um parecer que já foi dado. E é só nesse sentido em que de facto não pode ser de outra forma senão condenatória. Quer dizer, ou é o parecer da ACT que é contestado, não é? Ou então, se não há qualquer tipo de contestação, se não há processo, então o parecer da ACT passa a ter validade, passa a exprimir-se na sentença. Portanto, nesse sentido é que eu acho que seja importante manter aqui até a ideia de decisão condenatória, não é porque haja uma vontade de condenar, seja quem for, pelo contrário, mas penso que seria retirar justamente poder àquilo que a ACT denuncia, se não, no caso, obviamente, não haver contestação, no caso não haver reação por parte da entidade empregadora, vejo dificilmente que não possa ser condenatório sem estar a contradizer a própria ACT.
Não sei se isto faz sentido para... Inês, referi também que da discussão que nós fizemos e que chegamos a este consenso, resultou muito do facto de existir uma primeira intervenção da ACT que notifica o empregador para, no prazo de 10 dias, pôr termo à situação. Portanto, o empregador não o faz, a ACT comunica ao Ministério Público, o Ministério Público toma a iniciativa de dar início processual ao processo e quando o empregador recebe novamente a contestação, nada diz. Aqui, de facto, nós chegamos à conclusão que deveria haver de imediato uma decisão condenatória, salvo existindo as exceções dilatórias, ou caso o pedido seja, digamos, manifestamente improcedente. E aí, digamos, também não nos parece, embora se tenha colocado aqui nesta formulação o facto do pedido poder ser manifestamente improcedente, muito sinceramente, da nossa parte, nem vemos como isso possa acontecer, uma vez que, tendo passado todo o processo pelo crivo da ACT e o Ministério Público, tendo decidido avançar do ponto de vista judicial com o processo, como é que ele pode ser manifestamente improcedente? Portanto, aqui é de facto face ao desinteresse do empregador em ir a juízo contestar, ou seja, manifesta um desinteresse total, que tem que ser condenado. Só para terminar, a reforçar o que disse aqui o meu colega Mário Ruivo, que de facto, apesar de tudo, há propostas ainda para enquadrar um bocadinho tudo o que possa ser novas contratações em termos de contrato a prazo e contrato temporário. Penso que ainda estão em cima da mesa essas propostas, portanto, não será o suficiente, não será todo, mas apesar de tudo há propostas nesse sentido e, portanto, que importa ainda não dar como fechadas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria, para terminar esta audição, perguntar ao Sr. Tiago se quer dizer mais alguma coisa face às intervenções dos Srs. Deputados e depois concluiria. De qualquer forma, queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também gostava de dizer que foi muito importante e tem sido muito importante o trabalho deste grupo e que hoje, depois desta audição, naturalmente que aqueles aspectos que nos salientaram que vão ser alvo de nova análise, de discussão no grupo de trabalho e naturalmente terá conhecimento como tem sido o hábito do grupo de trabalho. Portanto, tudo isto que tivemos aqui hoje a falar não está fechado, como já foi dito aqui pelos vários grupos parlamentares. Portanto, dava-lhe agora a palavra para algum aspecto que queira esclarecer. Não, muito obrigado. Não, fazer só alguns comentários àquilo que foi dito. Em primeiro lugar, acho que é justo retribuir alguma da impressão que foi passando pelas várias intervenções dos vários grupos parlamentares, nós só damos isso. Foi também uma experiência muito importante, obviamente, poder ter participado num processo intenso legislativo. Nós geralmente estamos um pouco arredados dessa possibilidade. É evidente que não participámos diretamente, participámos de forma representada e não da forma representada com os atributos que têm os senhores deputados, e é assim mesmo, mas foi possível assistir aos trabalhos e fazemos boa nota disso e, portanto, obviamente também queríamos retribuir e ainda bem, pelo que percebemos, aparentemente foi a primeira vez que a constituição de um grupo de trabalho contou com a possibilidade da assistência por parte de cidadãos, obviamente representando uma iniciativa legislativa, e ainda bem que o balanço que fazem, pelo que parece, é positivo e que isso poderá acontecer mais vezes, de certeza, que é positivo para processos futuros e esperamos, independentemente destas questões mais diretamente relacionadas com a precariedade, com o trabalho, que esta iniciativa legislativa tenha contribuído um pouco para dar uma imagem pública da utilidade que pode ter a intervenção dos cidadãos quando se confrontam com as suas dificuldades e tomam a iniciativa. E isso às vezes parecem palavras muito vazias ou de circunstância, mas para nós é importante também que fique esta marca, porque na verdade, e era assim
já na altura, quando nós começámos o duro trabalho na rua de recolher assinaturas, era assim que víamos, era justamente o surgimento de uma época em que nos diziam que era tudo muito difícil de mudar, que todas as medidas eram muito inevitáveis, que todo o percurso do nosso ponto de vista de degradação das condições de vida era inevitavelmente assim e que só se poderia agravar, que nós queríamos dar uma resposta de sinal contrário. E aqui queria já ligar com outros aspectos que foram sendo referidos. Apesar de tudo, chegamos aqui a uma possibilidade parcial de ver um primeiro passo, digamos assim, num caminho, pelo menos, de confrontação pública com uma realidade tão grave como é da precariedade no geral e, em particular, dos falsos recibos verdes. E, obviamente, não poderíamos deixar de fazer, eu penso que vão compreender isso, faremos isso até ao final deste processo, defender aquilo que nós achamos que poderia acontecer, que foi a oportunidade criada por esta iniciativa legislativa, aliás, saudada por todos, que essa oportunidade tivesse sido mais amplamente aproveitada para que se pudessem ter feito outras alterações. Como nós não estamos a pensar fazer várias iniciativas legislativas todos os anos, talvez seja pedir muito aos cidadãos que possam criar sucessivamente oportunidades para se irem resolvendo problemas e talvez o mandato que vos está conferido possibilitasse que esse assunto ficasse resolvido tão rapidamente quanto possível, porque nós temos evidência de décadas deste problema. E, portanto, é por aí que também queria fazer um comentário muito geral, que é, se é verdade que não se pode desvalorizar nem o consenso, nem o resultado a que chegamos aqui, também não é menos verdade que nos parece precisamente sinal contrário o argumento que é dado de que é o contexto atual que nos deve fazer aceitar pequenas mudanças ou deixar tudo como está. É porque, do nosso ponto de vista, foi essa a força desta iniciativa legislativa de cidadãos, se bem percebo, interpretada até pelos diferentes grupos parlamentares, era precisamente colocar-se como uma alternativa à situação que está a ser vivida por milhares de pessoas. E, portanto, que é uma situação bastante difícil. De precariedade, hoje muito mais agravada nos índices de desemprego do que quando nós começámos a recolher estas assinaturas e quando nós iniciámos este processo, mas em todo o caso uma situação que é conhecida de décadas. E não queria deixar de dizer, se é verdade que o Partido Socialista mantém, penso eu, uma proposta ainda de reforço do mecanismo já existente na lei que tenta impedir ou dificultar a contratação sucessiva a prazo, nós fazíamos desse ponto de vista uma proposta muito concreta. E aí nós sabemos que vai no sentido contrário das últimas medidas que têm sido tomadas, que era precisamente a que se diminuísse o prazo máximo da contratação a prazo. Porque nós achamos que é preciso coragem para que enfrentar a situação atual é preciso medidas de sentido contrário. E porque não há nada que possa justificar que as pessoas estejam eternamente a prazo e que isso possa ocorrer por prazos tão longos. Mas, de qualquer das maneiras, porque nós não sabemos exatamente como vai decorrer, como vão decorrer as diferentes propostas que estão em cima da mesa, não seria indiferente que a proposta que está aprovada, que está em cima da mesa por parte do Partido Socialista viesse a ser aprovada. Ela é apenas muito parcial sobre um dos três aspectos que falamos, não vai ao encontro da ambição subscrita por tanta gente de ver reduzido o prazo máximo da contratação, mas em todo o caso é um pequeno reforço temporal e de âmbito também daquilo que é, digamos, a tentativa de impedir a contratação sucessiva a prazo e podia aí ter alguma importância. Enfim, notamos também as outras propostas que estão em cima da mesa, entre as quais a própria iniciativa legislativa de cidadãos, por mais que seja hoje bastante claro que o consenso que está produzido limita muito as possibilidades de se verem aprovados e observados todos os pontos que eram defendidos. A verdade é que nós nos vamos bater por eles até ao fim, como é evidente e como devem imaginar. E, apesar de tudo, fica aqui também esta nota, que é a de que, no âmbito mais amplo, maioritário, que inclui não só os partidos que suportam o governo, a maioria,
mas também o próprio Partido Socialista, não houve nenhuma disponibilidade e percebendo as intervenções que fizeram, mas não houve qualquer disponibilidade para, digamos, fazer alguma alteração no que diz respeito ao trabalho temporário. E, no fundo, também à contratação a prazo no que diz respeito à maioria. E percebendo o argumento que deu, por exemplo, a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, de que nós, no fundo, foi uma opção e foi o consenso possível e já bastante relevante dirigirmos àquilo que é a face mais evidente da precariedade ilegal. Eu queria reforçar um aspecto que disse ao início, é que esta legislação provou não ser suficiente nem eficaz para impedir a mais que banal ilegalidade no que diz respeito à contratação a prazo e ao trabalho temporário. E, portanto, nós não podemos continuar a satisfazer-nos com os aspectos formais da lei ou com, digamos assim, apenas até a saber se é apenas o critério da legalidade que é o bom para avaliar a legislação atual. Nós consideramos que era preciso que a lei mudasse num outro sentido, mas mesmo a lei atual não é cumprida na formação que tem. E, portanto, isso é uma preocupação que eu espero que possa vir a ter outros desenvolvimentos. E, finalmente, o que queria dizer, talvez, é que, independentemente do curso que venha a ter, independentemente das alterações que possam vir a ser observadas também nas sugestões que nós fizemos hoje, e que esperamos que isso possa vir a acontecer, nós vamos continuar, como disse, não só a bater-nos integralmente por esta proposta até ao fim, sendo que num ponto desta proposta ela já está mais trabalhada e consensualizada, e nós a ela aderimos, como dissemos, a parte que diz respeito aos falsos recibos verdes, mas sobretudo na precariedade em geral, no drama do desemprego, em todas as suas dimensões, mesmo aquelas que não foram observadas no consenso que foi possível aqui nesta Assembleia, nós continuamos a bater-nos por isso no nosso trabalho social que fazemos todos os dias e vamos certamente ter outras oportunidades de deixar isso tão claro quanto possível, para além do trabalho cotidiano que fazemos, tentando lutar contra esta realidade e que tem tido expressões tão fortes na sociedade portuguesa e que são hoje amplamente conhecidas de todos e que penso que deviam merecer também uma reflexão aqui no Parlamento própria, que pudesse ter uma tradução em alterações legislativas daqui para a frente. Queria agradecer ao Sr. Tiago Giló na qualidade de representante desta Comissão Representativa dos Cidadãos e damos aqui por terminada esta audição. Chamo a atenção para que o processo não está concluído. As reuniões do grupo de trabalho vão continuar e a próxima será precisamente para analisar aquilo que aqui hoje ouvimos e, portanto, naturalmente pode acompanhar-nos como tem sido já habitual. Portanto, e agradecer mais uma vez a presença neste grupo de trabalho. Muito obrigada e boa tarde a todos.